Exato. Então, o que acontece, Rodrigo? A questão do ladrão do tempo, celular, rede social, celular, WhatsApp, são grandes ladrões do tempo. E quando nós não sabemos onde queremos chegar, não tem como medir produtividade, não tem como falar de produtividade se a gente não sabe onde quer chegar. É aquela frase do Kissinger, se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam a lugar nenhum. Então, eu só consigo avaliar se eu estou sendo mais ou menos produtivo se eu souber o que é que eu quero alcançar, o que é que eu quero efetivamente buscar com isso. E aí a gente tem o seguinte, produtividade é igual a performance, Rodrigo? Quando eu falo eu quero ser mais produtivo, isso tem a ver com performance? Qual é a Roberto, relação que existe? quando a gente pensa em produtividade, eu estou ouvindo Espera Deixa eu aí, é porque mutar. eu aumentei o telefone, vamos lá. Quando a gente pensa em produtividade, nós definimos aqui, bom, eu sou um atleta e eu quero medir a minha produtividade. Eu tô lá, eu corro, eu tô correndo, como é que eu vou avaliar a minha performance? Porque são duas coisas diferentes. Produtividade, você tem que ter um alvo, tem que ter um norte, saber onde você quer chegar. Aí você começa a trabalhar em cima disso e vai melhorando a sua produtividade. Quando você pensa em performance, é você melhor a produtividade, vamos voltar. A produtividade é esse caminho. A performance é um complemento à sua produtividade. Então, o exemplo do atleta, eu acho que fica mais fácil da gente pensar. O cara ele corre 1 km com um pace de 4 minutos. Ele precisa melhorar a performance dele. Mas ele já tem alimentação, treinamento, ele já é um cara produtivo, é um cara disciplinado. Então você só consegue ter performance se você for produtivo. Então ele vai melhorando a performance dele, ele vai melhorando os resultados dele, vai diminuindo o tempo dele por quilômetro. Então ele vai tendo esse resultado da performance melhor. Então, produtividade é você conseguir otimizar o que você tem que fazer, melhorar os resultados otimizando o que você tem que fazer. E a performance é o resultado disso. Você consegue ser mais produtivo, você consegue entregar mais, você consegue tirar mais, no caso do esporte, do seu resultado pessoal, né? A Léo está pedindo o seguinte: dá um exemplo na área da saúde. Você vai dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Deixa eu trazer aqui para a Léo um exemplo na área da saúde. Léo, o que acontece? Um desafio meu dentro do programa de aceleração da maturidade e gestão da saúde é levar as equipes a alta performance. O que é levar a equipe a alta performance? É levar a equipe de gestores para levar os seus times a entregarem resultados superiores, acima da média, resultados de alta performance. Nós temos duas formas de fazer isso, tá? A forma burra, me desculpe a expressão, que é eu aumento o volume do tempo de trabalho. Então, se a pessoa demora 10 horas para fazer uma atividade, eu quero que ela faça 2 atividades, eu dou para ela 20 horas. E a outra forma é eu aumentando a produtividade da equipe. Então eu melhoro as ferramentas, eu melhoro os meios, eu melhoro os recursos, eu melhoro o conjunto da obra para que essa equipe faça aquela mesma atividade que ela fazia em 10 horas, que ela faça em 8 horas, em 7 horas, em 6 horas. Então, esse é um exemplo. Deixa eu falar, por exemplo, do centro cirúrgico. Vou trazer agora um exemplo do centro cirúrgico, que é alta performance e produtividade. Eu fiz um trabalho recentemente numa determinada organização e o nosso foco era melhorar a produtividade e a performance do centro cirúrgico. E dentro desse estudo que nós fizemos, o que é que ficou claro? Que se eu mexesse no mix de cirurgia, como se organizava as cirurgias, eu aumentaria a produtividade do centro cirúrgico. Ao invés de fazer 10 cirurgias, eu conseguiria fazer 20 cirurgias. Mas aí você vê o seguinte, tudo bem, eu vou fazer 20 cirurgias, mas vou fazer 20 cirurgias de varizes, que são cirurgias rápidas, eu melhorei a quantidade, então teoricamente eu melhorei a produtividade, mas não melhorei a performance. Então quando eu trabalho com o mix, então eu coloquei as cirurgias de varizes num determinado horário, coloquei as cirurgias de mais alto valor no horário nobre do centro cirúrgico, tá? E os horários alternativos, eu
Ou seja, eu melhorei a performance do centro cirúrgico, eu melhorei a performance financeira, eu melhorei a performance das cirurgias, eu mexi no processo, eu mexi na agenda. Então, com isso, eu melhorei a produtividade, enxergando produtividade como a questão da gestão do tempo, a questão da gestão do trabalho e o resultado financeiro, e eu melhorei a performance além disso. Então, se eu medisse apenas com um indicador de quantidade de cirurgias, eu aumentar a quantidade de cirurgias, eu melhoraria a produtividade, mas não necessariamente melhoraria a performance. E aí eu trabalhei para melhorar a performance e produtividade, produtividade e performance. Então eu gerei uma eficiência maior no centro cirúrgico através do aumento da produtividade que me gerou a performance. Mas eu trabalhei mix, eu trabalhei processo, eu trabalhei redução de tempo de limpeza na sala. Então foi um conjunto de elementos que melhoraram a performance e a produtividade. Excelente exemplo, Roberto. Antes de eu dar um exemplo de consultório, para a gente falar de pontos diferentes, como é importante esse conhecimento. Além disso que você falou, o dono do centro cirúrgico, o hospital responsável pelo centro cirúrgico, ele tem que entender que tem blocos de horários, blocos de dias, que ele tem uma performance melhor, que ele tem uma procura maior, ele tem uma taxa de ocupação maior na segunda-feira à noite do que na terça-feira. Como é que ele vai fazer? Porque se você tem 5 salas de cirurgias, você tem 5 salas de cirurgias o dia inteiro, todo dia. Então, se tem briga para operar na segunda e na terça-feira você está vazio, você tem que pensar em organizar isso. Quanto custa a tua hora de sala, Roberto? Isso é fundamental na hora de você fazer um pacote, de repente, o valor mais em conta para a equipe, para você estimular que aquele horário, você entender quais são as cirurgias, o tempo de cirurgia, cada cirurgião. Porque você tem isso também, né? Tem uma equipe que entra para fazer uma esterectomia, faz uma esterectomia em 1 hora, outra demora 2. Na hora que você vai montar o teu pacote, você vai cobrar quanto? 1 hora ou 2 horas de sala? Então você tem que conhecer esses números. E um exemplo do consultório. Você que atende no consultório, você que é médico, que é nutricionista, que é fisioterapeuta, enfim. Quantos colegas chegam e falam, Rodrigo, porque eu atendo plano de saúde particular, agora eu vou aumentar o meu horário. Aí o cara aumenta o horário e o volume, aumenta a quantidade de pacientes e o valor financeiro dele não altera, às vezes até diminui. Aí você vai fazer uma análise, ele não sabe quantos pacientes, quais os planos de saúde, quanto paga cada consulta, quanto ele atende de cada plano de saúde. Na hora que você aumenta o horário, simplesmente aumenta o horário, se você tem um plano de saúde A que te paga R$10, um plano de saúde B que te paga 50, e você lota os teus horários com o plano de saúde A, mesmo que tenha demanda do plano de saúde B, você não vai ter vaga, o cara vai sair de você e vai procurar o Roberto para ser atendido e vai conseguir atender. Então você aumenta o teu volume de atendimento e você não tem resultado financeiro. Você melhorou sua performance? Não. Você vai conseguir melhorar dando um passo atrás. Primeiro você tem que conhecer você. Conhecer quais os planos você atende, qual a quantidade de cada plano, o que isso impacta no teu resultado financeiro. Depois que você tiver isso, você consegue montar a sua agenda. Aí você vai definir, não, eu vou atender todos os planos de saúde, mas esse plano de saúde aqui, eu vou ter 20% da agenda. Eu vou reservar esses horários, os horários nobres da minha agenda, os horários que tem a maior procura, eu vou deixar para esse plano de saúde, para paciente. Você tem como fazer isso. Você não precisa parar de atender ninguém. Você só vai organizar a sua agenda. Vai melhorar a sua performance.